Renovação do patrocínio master e venda dos name rights da Arena não são as únicas missões do departamento de marketing do Corinthians. Pessoal comandado por Vinícius Manfredi também negocia e busca no mercado novos 4 parceiros para o uniforme do Timão. Tudo porque os contratos com Elétrica Área, Frimeza, Easy Seguros e Unicesumar se encerram em 31 de dezembro. E até agora não há nenhuma confirmação desses parceiros sobre a extensão do vínculo. Importante registrar que o Corinthians havia estimado uma arrecadação com publicidade em 2025 de 211 milhões de reais, mas só conseguiu 174 milhões de reais. A gente está falando de uma perda de quase 40 milhões de reais. Para a próxima temporada, a projeção orçamentária do Corinthians exige uma capacidade de arrecadação com publicidade ainda maior. Ela deve ter um belo empurrãozinho com a renovação de contrato do patrocínio master. Já contei para vocês que Corinthians e Esportes da Sorte negociam para que o novo contrato tenha 150 milhões de reais. Esse valor é fixo e pode alcançar até 200 milhões em caso de metas relacionadas a títulos. Mas o Corinthians também vai precisar melhorar os valores de outros patrocínios espalhados pelo uniforme. Tudo isso faz parte de uma necessidade de aumento das receitas e diminuição das despesas. Até por isso também já contei para vocês que o Timão vai precisar reduzir em 5 milhões de reais sua folha salarial no departamento de futebol. Há a impressão, o estudo, a ideia de demitir cerca de 200 funcionários do Parque São Jorge. O Corinthians tem hoje o incrível número de 1.200 funcionários associados ao clube. Esse número inclui jogadores de base, jogadores profissionais e também todo o contingente de pessoas que trabalham no Parque São Jorge. O que você pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Torcida da Raposa enfurecida com uma imagem que apareceu apenas nesta quinta-feira e que viralizou nas redes sociais. Ela mostra por trás do gol o lance do Memphis Depay, que resultou na vitória do Corinthians por 1-0. E nessa imagem fica muito claro que para dominar a bola o Memphis utiliza do braço direito. Ontem, durante o jogo, ninguém do Cruzeiro, nem jogadores do Corinthians, muito menos árbitro e árbitro de vídeo, notaram esse toque na mão. E foi um verdadeiro rebuliço a aparição dessa imagem, a ponto de a CBF nesse momento desconfiar que ela tenha sido gerada via inteligência artificial. Já há uma investigação para saber se essa imagem é real ou não. Se ela for real, dá para dizer que o gol do Memphis Depay foi absolutamente irregular. Bola lançada da esquerda, ele se utiliza do braço direito para tirar o Fabrício Bruno da jogada e também o goleiro Cássio e fazer o gol. Confesso que achei a forma como o Memphis Depay tocou na bola esquisita com todas as imagens que a gente tinha acesso nessa quarta-feira. Mas precisamos aguardar a conferência desse vídeo para ver se tem inteligência artificial ou não. Só para completar, muito torcedor do Cruzeiro pedindo a anulação da partida dessa quarta-feira, algo completamente fora da realidade. Ainda que seja comprovado que não houve inteligência artificial e que o Memphis se utilizou da mão para fazer o gol, o fato de o árbitro em campo e o árbitro de vídeo não terem notado faz com que não exista qualquer possibilidade de reversão do placar. No próximo domingo, 6 da tarde, os times se enfrentam na Neoquímica Arena e o Cruzeiro vai precisar vencer por 2 gols de diferença para passar de fase. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para pênaltis. Preciso te atualizar agora sobre a possibilidade de Pedro Raul continuar vinculado ao Corinthians, mas emprestado a outro clube em 2026. O Internacional entrou em contato com o departamento de futebol do Corinthians para buscar mais informações sobre Pedro Raul, centroavante que esteve emprestado nessa temporada ao Ceará. Antes mesmo do rebaixamento do Vovô para a segunda divisão, já estava definido pelo Ceará que não tinha como manter o Pedro Raul para a próxima temporada. Isso porque o Corinthians não aceitaria um novo empréstimo e pagar 25 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do jogador era algo fora dos planos do Ceará. O Corinthians pretende negociar o Pedro Raul, mas se não existirem propostas, a intenção do Internacional pode avançar. O Colorado quer repetir o modelo do Ceará, empréstimo de 1 ano, sem aquisição de direitos econômicos, nem pagamento pelo empréstimo. O Internacional assumiria apenas 50% dos salários. O Pedro Raul ganha quase 800 mil reais por mês, ou seja, Corinthians e Internacional dividiriam essa conta de 800 mil, ficando 400 mil para cada. Temporada do Pedro Raul de 51 jogos, 18 gols e 2 assistências. Seu melhor momento foi no Campeonato Brasileiro, onde conseguiu marcar 11 gols em 34 jogos. Que nota você dá para a passagem do Pedro Raul pelo Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ficou bem perto
da final da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira, diante de um Mineirão de 59 mil pessoas, Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0. Jogando melhor do que o adversário durante a maior parte do tempo, o gol foi marcado por Memphis Depay ainda no primeiro tempo. Memphis, que chegou a seu terceiro gol nesse novo ano de contrato, na temporada de 2025, com a camisa alvinegra, 48 jogos, 11 gols e 10 assistências. Você deve estar lembrando que no começo do vídeo eu contei que o Corinthians, com essa vitória, ficou perto de pelo menos 33 milhões de reais. É que os times que forem à final da Copa do Brasil asseguram, no mínimo, esses 33 milhões de reais, prêmio pago pela CBF ao vice-campeão. Já o vencedor da Copa do Brasil tem direito a 77 milhões de reais, além da taça e a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Corinthians na partida de volta, no próximo domingo, 6 da tarde, na Neoquímica Arena, joga por um empate ou por qualquer vitória. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Vale a lembrança de que a campanha do Corinthians na Copa do Brasil desse ano beira a perfeição. 7 jogos, 7 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. Para completar, é legal contar também que o Corinthians se tornou o primeiro time na história da Copa do Brasil a ficar 8 jogos seguidos sem levar gols. São 7 jogos na edição desse ano e o último jogo da edição passada contra o Flamengo. Por sua vez, o Cruzeiro não conseguiu jogar bem, mesmo diante de um Mineirão com um ótimo público. Importante registrar que 17 dias atrás, esse mesmo Cruzeiro havia amassado o Corinthians no Mineirão, aplicando 3-0. Time titular do Cruzeiro que não perdia desde 27 de setembro, na oportunidade 2-0 para o Vasco. Para completar, como o Cruzeiro só passa a final da Copa do Brasil com vitória na Neoquímica Arena, é importante lembrar que nos últimos 8 jogos como visitante, o Cruzeiro venceu apenas uma vez. Uma vitória, 5 empates e 2 derrotas. Você acha que o Corinthians já está na final da Copa do Brasil? Se não, qual percentual você dá para o Corinthians e para o Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Que história é essa que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Milan? Na manhã dessa quarta-feira, a Sky Sport da Itália afirmou que o Milan tem intenção de contratá-lo, desde que não consiga renovar o contrato com o atual titular, o Maignan, que tem vínculo apenas até 30 de junho. Então essa seria a condição, negócio que poderia gerar na casa dos 12 milhões de euros. Entrei em contato com o Corinthians, que assegura não ter proposta, embora o Timão já saiba que o Hugo Souza vem sendo monitorado por um clube da Inglaterra e outro clube da Itália. Jogador de 26 anos de idade que se valorizou bastante nessa temporada, especialmente depois de ser convocado para a seleção brasileira. Na imprensa italiana, a avaliação é de que o Hugo Souza poderia sair do Corinthians por algo na casa dos 12 milhões de euros. O Timão não tem a intenção de negociá-lo, mas aceitaria abrir conversas a partir de 15 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians o comprou do Flamengo por 5 milhões de reais e hoje tem 60% dos direitos econômicos. Novo contrato do Corinthians com o Hugo Souza foi estendido até 2029 e fez do Timão dono de 60%. Só para completar, 52 jogos e 47 gols sofridos na atual temporada. Ele também disputou uma partida pela seleção brasileira com 3 gols sofridos. Bora falar agora sobre o Corinthians, que recusou proposta para ter uma própria bet. O Corinthians recebeu a sugestão da Responsa Gaming para criar uma bet própria, com o nome do Corinthians. O Flamengo chegou a ter um acordo parecido com a PixBet, era a Flabet. Mas, apesar das cifras altas, o Corinthians poderia receber até 600 milhões de reais em 3 anos. A diretoria do Corinthians pensou, repensou e praticamente descartou tal possibilidade. Há muita preocupação com a falta de lastro dessa empresa. Pior do que isso, depois dos escândalos com Tausa e VaideBet, o Corinthians entende que não pode mais errar e precisa ter um parceiro com capacidade financeira, sob o risco de o Corinthians, sem a grana do patrocínio master, entrar numa crise ainda mais profunda. Nesse momento, a tendência indica a renovação do contrato com a Esportes da Sorte, empresa sólida que tem sido extremamente confiável na hora de fazer seus pagamentos. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians buscava parceiros dispostos a pagar 200 milhões de reais por ano, mas deve se acertar com a Esportes da Sorte por 150 milhões de reais fixos por temporada e mais 50 milhões de reais em bônus.
Só para completar, registrar que o Corinthians precisa aumentar suas receitas com publicidade em 2026. A projeção para 2025 era de 211 milhões de reais, mas o Timão deve fechar com 174 milhões. Para 2026, o projeto é alcançar 255 milhões. Para completar, falar sobre o time, Rodrigo Garro treinou entre os reservas na atividade dessa terça-feira e deve começar fora do time principal diante do Cruzeiro nessa quarta no Mineirão. Ranielli também virou problema por conta de um problema no tornozelo. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Martínez, Maicon, Carrilho e Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.